feras e ferinhas do primeiro ano, como vocês estão? Estejam que estejam todos bem. Vamos dar continuidade à nossa aula de Química. Já estudamos os conceitos da matéria, já estudamos estado físico da matéria, já estudamos os gráficos das misturas. Hoje, para a gente continuar nossa aula sobre matéria, vamos observar propriedades da matéria. Como a gente sabe, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um determinado lugar no espaço. Mas a gente sabe que a matéria, ela também tem sua propriedade. E a propriedade da matéria, ela é dividida em 3 grupos. Primeiramente, propriedades gerais. Temos aqui a propriedade específica, que essa propriedade específica é dividida em organolépticas, químicas e físicas. Esse é o ponto principal: propriedades gerais e propriedades o quê? Específicas. Quando a gente fala propriedade geral, é o todo. Já está dizendo, geral, é o todo. Quando a gente fala propriedade específica, ela já tem uma determinada finalidade. Ela é específico daquilo. Como tem aqui organoléptica, química e física. Como propriedade geral, a primeira propriedade geral que a gente conhece, que a gente debate, que a gente fala bastante, é a propriedade geral conhecida como extensão. O que é uma propriedade geral de extensão? É aquela propriedade onde a matéria ocupa um lugar no espaço que corresponde ao seu volume. Então, a matéria ocupou o seu lugar no espaço que corresponde ao seu volume. Estamos falando de uma propriedade muito conhecida como propriedade da extensão. Outra propriedade muito conhecida, propriedade geral que a gente tem, é a massa. O que é que eu posso falar a vocês da massa? A massa é a quantidade de matéria que forma um corpo. Por exemplo, aqui eu tenho um rapaz, um ser humano com 150. A massa dele corresponde a 150. E o outro corresponde a 25. Então, propriedade geral, conhecido como massa, é a quantidade de matéria que forma o corpo. Outra propriedade muito conhecida como propriedade geral é elasticidade. A matéria, ela tem a propriedade de se elastecer, de se esticar. Então, elasticidade é a propriedade que o corpo tem de voltar à sua forma inicial, cessada a força a que estava submetida. O exemplo mais comum dessa propriedade é o pula-pula, ou então uma cama elástica. Na hora que a pessoa chega e começa a pular, esse elástico ele vai ceder, mas quando a pessoa sai dele, ele volta ao normal. Então ele tem a propriedade chamada de elasticidade. Inércia. O que é inércia? Inércia é aquela propriedade onde o corpo ele tem a tendência natural em que os corpos têm de manter seu estado de repouso ou de movimento numa trajetória de reta. Então a inércia, o corpo está em repouso, mas ele pode entrar em movimento com uma determinada o quê? Força. Então a inércia ela é muito importante, tanto na química quanto na física. Falou inércia, lembra, o corpo pode estar em repouso ou o corpo pode estar em movimento, mas ele depende de quê? De uma força. Impenetrabilidade é outra propriedade geral
muito importante na química. O que é que a impenetrabilidade diz? É a propriedade que os corpos têm de não poder ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, quando eu falo impenetrabilidade, é quando dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Exemplo que eu posso dizer a vocês: vocês pegam um copo de Coca-Cola, você enche o copo até a superfície dele. Quando você pega uma pedra de gelo e coloca nesse copo, a tendência vai ser o quê? A Coca-Cola sair. Então esse processo em que a Coca-Cola sai é a propriedade da matéria de quê? Impenetrabilidade. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Compressibilidade é a propriedade que os corpos possuem de terem seu volume reduzido quando submetido a determinada pressão. Como é que eu posso dizer isso a vocês sobre compressibilidade? Você pega uma seringa e você puxa o embolo da seringa e em seguida você aperta esse embolo da seringa. Quando você aperta o embolo da seringa, você está comprimido. Então esse processo é chamado de compressibilidade. Propriedades específicas. Como eu falei a vocês, a matéria ela tem a propriedade geral que a gente viu aí. E agora eu vou começar a falar o grupo das específicas. O primeiro grupo da propriedade específica que eu tenho para falar a vocês é uma propriedade chamada de organolétrica. São as propriedades pelas quais certas substâncias impressionam nosso sentido. Quando a gente fala de propriedades organolétricas, é aquela propriedade onde está relacionado aos nossos sentidos. Um exemplo que eu posso dizer a vocês: você passa por uma churrasqueira, uma churrascaria, está lá aquele cheirinho da carne sendo feita. Quando você começa a sentir o cheiro da carne, é uma propriedade que a gente tem chamada propriedade organolétrica. Então ela trabalha, ela impressiona os nossos sentidos. Está aqui, ó, a menininha sentindo o cheirinho da flor. Está aqui o rapaz também sentindo algo. Então, quando fala sentir, ter os nossos sentidos, estamos falando da propriedade chamada organolétrica. Quando eu falo que a matéria, também na propriedade específica, ela tem um certo ponto que ela fala sobre as propriedades químicas e as propriedades físicas. Quando eu falo de propriedade química da matéria, são aquelas que caracterizam quimicamente as substâncias. Então, quando ela se caracteriza quimicamente as substâncias, vamos encontrar uma propriedade química. Por exemplo, que eu tenho aqui, a característica dela aqui é a característica da combustão, que essa combustão é a queima. E a queima é uma propriedade química. Por que uma propriedade química? Porque nessa queima vamos encontrar elementos químicos nesse composto aí, nesse exemplo. Propriedades físicas são aquelas que caracterizam fisicamente as substâncias.
Um detalhe para vocês: propriedades químicas e propriedades físicas, posteriormente vamos ver esse assunto relacionado à transformação, tanto transformação química como transformação física. Então, quando a gente fala aqui de uma propriedade física, são aquelas que caracterizam fisicamente a substância. Quando eu falo caracteriza fisicamente a substância, eu tenho um exemplo aqui da fusão do gelo. Quando eu falo de fusão do gelo, a gente já sabe que fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, a passagem do estado sólido para o estado líquido é falar de fusão. Mas nesse procedimento, nessa passagem do sólido para o líquido, não teve elementos químicos. A única coisa que a gente encontra aí é uma molécula importante chamada água. Então a água, ela tem esse procedimento de passar água sólida para água líquida. E outro exemplo que eu tenho aqui é um exemplo também muito comum, que é o exemplo da densidade. O material, quando for mais denso, ele afunda. Quando ele for menos denso, ele boia. O exemplo que eu dou a vocês é o gelo. Você pega um copo com água e coloca o gelo ele não afunda. O gelo ele fica onde? Na superfície. Por quê? Porque a densidade do gelo ela é menor do que a densidade da água. Mas se você pega uma lata cheia de refrigerante e coloca dentro de um balde com água, essa lata ela tem o que? A afundar. Por que ela tem que afundar? Porque a densidade da lata é maior do que a densidade da água que está no balde. E a funcional, a propriedade específica funcional, ela tem uma determinada função. Por exemplo, ácido sulfúrico, ácido clorídrico. Então, quando a gente fala de funcionalidade, ela tem uma determinada função. O ácido clorídrico, por exemplo, no nosso estômago, ele ajuda na digestão. Então, ele tem uma função. Então, falou em propriedade funcional, ela tem aquela determinada função. São aquelas apresentadas por determinado grupo de que? Substâncias. Como assim grupo de substância? Ácido sulfúrico. Você tem o que? H2SO4. Isso aí é uma substância, que no caso é a substância composta. Turma do primeiro ano. Para a gente finalizar nossa aula de hoje, uma dica de estudo para vocês. A dica de estudo que eu deixo para vocês estudarem no livro de vocês, que vocês têm em mãos, é o seguinte: o que é que eu digo a vocês de importante de propriedades da matéria? Observe a diferença das propriedades gerais, identifique cada propriedade, o que acontece nela, diferencie a propriedade organolétrica. Veja a importância que ela tem para a química. Observe também o que vem a ser uma propriedade química, o que vem a ser uma propriedade física. E observe também a propriedade funcional. Observe que ela fala da funcionalidade de uma substância. É essa a dica que eu deixo para vocês. No mais, até a nossa próxima aula.